Você pode me perguntar o que eu penso sobre globalização, o que eu pessoalmente penso sobre globalização. Bem, pessoalizar um tema como esse é sempre muito complicado. Eu gostaria de fazer com vocês que me veem e ouvem uma reflexão conjunta. Claro que essa globalização não tem a feição que nós gostaríamos que tivesse, que é muito mais econômica e muito menos social. Por outro lado, nós não podemos olhar para esse retrato da globalização e simplesmente ignorá-lo. Isso é simplesmente impossível, a não ser que você viva completamente isolado do mundo, num espaço que te proporcione viver uma vida autossustentável sem nenhuma dependência externa, o que talvez seja para poucos. Mas diante disso, talvez a gente vislumbre o que pode ser uma feição mais humana dessa globalização. Logo de cara, eu entendo que nós devemos agir no sentido de reforçar efetivamente as capacidades humanas. A globalização tem que ter uma feição humana. A economia, ela traz dados que são simplesmente frios. E embora se diga, é fundamental que exista uma atividade econômica eficiente para que as pessoas vivam bem. Eu responderia de que só é possível ter uma atividade econômica eficiente se as pessoas vivem bem. O custo da atividade econômica não pode ser o mal-estar das pessoas. Então, nesse sentido, me parece que desenvolver as comunidades humanas e as capacidades humanas seja o compromisso fundamental de qualquer métrica de desenvolvimento, incluindo o desenvolvimento econômico. Proporcionar às pessoas uma vida longa e saudável, com assistência à saúde ou de acesso à saúde de forma digna, de que as pessoas morem bem, de que as pessoas tenham acesso ao conhecimento. A educação é transformadora, transforma a vida das pessoas. E um nível de vida digno, de tal forma que as pessoas se sintam produtivas. Numa outra frente, nós devemos criar condições para esse desenvolvimento. E vejam, hoje, no mundo no qual nós vemos um conjunto muito diverso de pessoas em diferentes comunidades criticando o modelo de democracia representativa, nós devemos pensar e olhar para isso muito seriamente em como as pessoas se veem participando das suas comunidades. E, portanto, é fundamental que as pessoas sejam incentivadas a participar da vida política e comunitária. Nós não devemos entender a democracia como um momento no qual nós percebemos uma democracia substantiva meramente por exercer o voto. Isso, no fundo, é muito pouco, embora seja saudável para a democracia, mas é pouco. As pessoas precisam acompanhar o mandato dos indivíduos que escolheram para votar. As pessoas devem participar também da sua vida comunitária, certamente no seu bairro, na sua escola, na sua universidade, nas instituições em que você atua. Se você é um trabalhador num sindicato, numa associação, participar dessa vida política e comunitária, opinar, acompanhar o que é a conjuntura local, o que é a conjuntura regional, o que é a conjuntura nacional, e olhar para isso de forma crítica. E, inclusive, cobrar das pessoas que representam a comunidade que elas adiram ou que elas acolham uma pauta que nasce de forma legítima das comunidades. Nós também temos que ter uma preocupação muito séria, talvez seja a principal delas, com a sustentabilidade ambiental. Não uma sustentabilidade que meramente oferece uma espécie de conforto moral para as empresas e que oferece também para as pessoas
também um certo conforto ou timidamente adotar uma atitude ecologicamente responsável. Tem que ir muito mais além disso. Nós devemos pensar entre aquilo que fazemos e aquilo que trabalhamos, qual é o impacto que isso tem, de uma forma geral, para a saúde planetária. E algo que nós temos que ver de forma bastante crítica é que essa não é uma responsabilidade individual, essa é uma responsabilidade coletiva e, mais ainda, uma responsabilidade coletiva que deve ser fortemente associada aos grandes empreendimentos e grandes corporações que adotam posturas que não são nem um pouco ecologicamente responsáveis. Ora, de nada adianta eu separar meu lixo, eu aderir ao uso de uma composteira para a produção de adubo orgânico, eu renunciar ao uso do automóvel e passar a andar de bicicleta, se por outro lado, uma empresa que deveria ter a responsabilidade na tomada de medidas de segurança não o faz e promove um desastre ambiental de proporções inimagináveis. Então, há uma desproporção muito grande entre aquilo que nós, como indivíduos, podemos fazer e aquilo que as grandes corporações, as grandes empresas, a indústria, deve fazer em nome da saúde planetária. Nós também devemos estar alertas para que os direitos humanos e a segurança das pessoas esteja assegurado. Ser pobre não pode ser sinônimo de criminoso, e ser um jovem preto no Brasil não pode significar ser um alvo preferencial para o extermínio, como aponta o Atlas da Violência no Brasil. Então, nós devemos olhar para a segurança das pessoas como uma necessidade de segurança comunitária. E uma boa parte dessa segurança comunitária, uma boa parte da estrutura basilar dos direitos humanos reside na promoção da igualdade e da justiça social. Ou seja, a pobreza, a indigência, a completa falta de condições de viver uma vida digna torna as pessoas subcidadãs. E é fundamental que as pessoas tenham o direito de usufruir de uma cidadania plena, de ter acesso a emprego, de ter acesso a moradia, de ter acesso a uma alimentação digna, de terem acesso a assistência em saúde. Então, essas são condições fundamentais para o desenvolvimento humano. Então, olhando isso de forma holística, nós devemos entender que nenhum desses pontos ele deve ocorrer em maior ou menor proporção, ou que ele deva ocorrer em detrimento dos demais. Pelo contrário, são medidas harmônicas de fortalecimento das nossas comunidades com a promoção do desenvolvimento humano. Esse é o coeficiente de Gini plotado aí numa imagem mundial, e percebam que o retrato do mundo ele é um retrato multicolorido, negativamente multicolorido, porque ele aponta que há grandes bolsões de riqueza mundo afora e grandes bolsões de pobreza mundo afora. Então, é essa desigualdade, é essa injustiça social que o retrato atual da globalização nos desagrada. Nós não podemos olhar para essa imagem e vê-la como uma paisagem socioeconômica natural. Nós devemos lutar para que cada vez mais essas áreas avermelhadas, até o vermelho tinto, sejam simplesmente extintas e que o mundo se verdifique cada vez mais conforme a gente olha para esse gráfico. E esse é um exemplo do quanto determinadas medidas elas se correlacionam positivamente com o bem-estar comunitário.
Então, nesse gráfico, nós vemos uma curva fortemente ascendente. Cada ponto que vocês veem nesse gráfico é a interseção entre o índice de desenvolvimento humano e o investimento público em saúde e educação. Então, nós vamos encontrar lá no canto superior direito, à direita de quem vê a tela, nós vamos encontrar que os valores mais elevados de IDH são aqueles em que houve maior investimento público em saúde e educação. E percebam exatamente o que se diz a respeito daquilo que é público. É um investimento, não é uma despesa. Portanto, não dá para conceber que um país renuncie a investir em saúde e educação meramente para atender a indicadores econométricos. Então, é fundamental que se pense que a prosperidade material ela só vai ser possível se as pessoas tiverem condições mínimas de saúde e educação para que essa base material para a prosperidade exista. Esse é um retrato histórico do coeficiente de Gini no Brasil, então percebam, né, que nós já estivemos ali na metade do caminho em 2013, em 0,501, e hoje nós estamos aí em 0,543, não tenho os dados de 2020. De qualquer forma, percebam que é uma evolução muito pequena. O Brasil ainda é um país muito desigual do ponto de vista social e econômico. O Brasil é inclusive tido como o país dentro das economias emergentes o que tem o mais imoral índice de desigualdade econômica. Quando considerado com frente a economias equivalentes, o Brasil tem maior nível de desigualdade. Então isso precisa ser superado. E esse gráfico, compilado a partir de dados do IBGE, aponta o que esse retrato nos dá, né, de que quando considerada a distribuição da renda no Brasil, o 1% mais rico detém mais do que o dobro da renda dos 40% mais pobres. Isso significa dizer que um extrato muitíssimo pequeno da população detém um volume significativo da renda. E quando nós olhamos para isso de um ponto de vista eminentemente moral, nos parece bastante precário, porque isso não pode ser olhado apenas como um retrato político ou econômico. É uma questão, acima de tudo, moral. O quanto nós achamos moralmente sustentável viver num país em que o 1% mais rico detém 1/3 da renda. Alguns desafios serão imediatos para nós. Um deles é conciliar os grandes interesses, ou seja, os interesses daqueles que detêm poder político, que detêm poder econômico e que, obviamente, não olham de forma nem um pouco simpática com um retrato de distribuição de renda, de diminuição da desigualdade social, aqueles, inclusive, que se incomodam com os fenômenos que proporcionam mobilidade social ascendente, ou seja, se incomodam de que os pobres deixem de ser pobres. Então, é necessário, nesta sociedade de contradições, lidar com isso. E a própria forma como a globalização ela tem sido recebida em diferentes comunidades, não apenas olhando para o Brasil. Como no mundo isso tem promovido ondas reativas e que no plebiscito em que definiu pela saída do Reino Unido da União Europeia, deixou bastante explícito de que as comunidades hoje olham com uma certa desconfiança em relação a esse modelo de globalização.
no qual muitas vezes as comunidades se sentem muito inferiorizadas frente aos grandes interesses econômicos que se universalizaram com a globalização. É necessário fomentar a chamada economia criativa, uma economia que tem surgido em diferentes áreas de atividade humana, que envolvem as artes, envolve a gastronomia, envolvem vários setores dentro desse grande segmento da produção que é o setor de serviços. E pensar também que essa economia criativa ela pode ser um foco, um palco para muitas iniciativas em torno de tecnologia social. Da mesma maneira que hoje nós podemos pensar que uma nova forma de produção pode incluir a produção em ciclo fechado, modelos produtivos que façam os produtos recircularem, que contem com a reciclagem de produtos, que contem com fomento à produção local. É fundamental do ponto de vista político revitalizar a democracia. É importante entender por que hoje o cidadão desconfia do seu próprio modelo de democracia representativa. Porque muitas vezes nós nos sentimos descolados das atitudes daqueles que nós elegemos. E eu falo não apenas do ponto de vista de uma condenação genérica de atos corruptos por conta de agentes públicos. Não apenas isso, mas de uma atitude que muitas vezes coloca no bolso das pessoas que nós elegemos uma agenda que não é a nossa, uma agenda que não é uma agenda comunitária. Então, a revitalização da democracia significa resgatar uma agenda comunitária e que deva ser cobrada nos diversos níveis de participação política, seja no município, no estado, na região, no país e até mesmo no mundo. Então, é fundamental. Para uma má democracia só existe um remédio: mais democracia. Mais democracia. E quem sabe pensar novas formas de governança? Será que o modelo tradicional de gestão da coisa pública ele é adequado? E quando eu falo isso, eu não falo em questionar aquilo que é papel estatal, aquilo que é papel privado, mas também, de novo, diante de uma agenda. Como nós podemos lidar com essa agenda compatibilizando interesse público e interesse privado? E quais são os níveis de participação cidadã que nós temos diante disso? E faço uma pergunta para você: qual é o nível de participação que você tem na vida comunitária? Você é simplesmente aquele eleitor que entende que democracia é a participação no dia do voto? Ou você vê democracia como uma participação efetiva na vida comunitária? É fundamental do ponto de vista da engenharia, ou de uma nova engenharia, de uma reengenharia, o fomento à pesquisa de energias limpas. Esse vídeo está sendo gravado dias depois do fim da Conferência do Clima na Escócia, que produziu resultados ainda muito modestos em relação ao que nós precisamos avançar para impedir que a crise climática inviabilize a vida planetária. Então é fundamental que os governos e as comunidades adiram a fontes de energias limpas, e num momento que deve ser assumido como um momento de curto e médio prazo, o fim do consumo de combustíveis fósseis. Por outro lado, também nós precisamos pensar em investimentos em infraestrutura civil, porque quando nós pensamos que o nosso modal no Brasil, por exemplo, ele é um modal predominantemente rodoviário de escoamento da produção, isso é praticamente incompatível com a possibilidade do uso de energias limpas. Ou seja, nós utilizamos um modelo de transporte com cadeias logísticas que contam basicamente com o modal rodoviário, em detrimento
de possibilidades que poderiam ser muito mais sustentáveis, como hidrovias, por exemplo, como ferrovias. Da mesma maneira que as nossas estruturas portuárias e aeroportuárias, elas também precisam ser modernizadas. E, aliás, um outro aspecto, um desdobramento disso, é o próprio fato de que a pandemia do Covid-19 nos alertou também para a fragilidade do controle sanitário de fronteiras, uma outra preocupação. E, enfim, repensar a mobilidade urbana, o quanto nós precisamos, de forma tão necessária, o deslocamento por meio de automóveis, por exemplo, porque não podemos adotar um modelo de transporte público que seja tão ou mais eficiente do que o deslocamento por meio de automóveis e utilizando motores que são poluentes. Do ponto de vista do trabalho, um trabalho que valorize a dignidade humana, no momento em que no mundo se avançam sobre os direitos dos trabalhadores. Poderia até dizer que quanto mais nós migramos de um modelo produtivo do mundo material para o mundo imaterial, também se pulveriza todo o arcabouço de proteção dos trabalhadores. Algo que, em alguns momentos, alguns intelectuais se referem como uberização, numa referência ao aplicativo Uber, que é um aplicativo voltado para a mobilidade das pessoas. Então, para quem trabalha o motorista de aplicativo? Bem, em tese ele trabalha para a Uber. Mas qual é o tipo de cobertura social que esse trabalhador tem? Então, ele pode se autoiludir acreditando que ele é um empreendedor, mas na verdade ele está na condição de um trabalhador que não tem a quem recorrer. No momento em que ele usa o aplicativo, ele obtém renda. No momento em que ele não usa o aplicativo, ele não tem renda nenhuma. Se ele se acidenta, ele também não tem cobertura nenhuma. E aí vocês podem alegar que o Uber deu oportunidade para muitas pessoas que até mesmo estavam desempregadas obter uma fonte de renda. Mas a que custo? Há um custo do enriquecimento desse tipo de plataforma em detrimento da própria condição de vida do trabalhador. E é fundamental pensar que o desenvolvimento econômico ele tem que repensar essas escalas de produção e consumo. Nós devemos repensar aquilo que nós queremos e devemos ser como uma comunidade planetária, no qual não há possibilidade de consumo infinito. Há recursos que são esgotáveis e há recursos que, da forma como nós o utilizamos, eles reverberarão na forma de grave crise climática. Enfim, é necessário repensar o mundo do trabalho, uma série de iniciativas, de ações propostas para isso. Então, a primeira delas é criar oportunidades de trabalho. Então, é fundamental ter a formulação de estratégias que lide com essas crises do trabalho. Repensar o que é a materialidade do trabalho hoje e como o mundo imaterial cresce em detrimento desse mundo material. E não dá para a gente pensar e olhar para o passado de maneira saudosista. O mundo é hoje diferente do que era no passado. Ele tem um retrato diferente. E, portanto, nós não devemos tentar olhar para o passado com um pensamento nostálgico e que possa vir a ser resgatado como solução para o presente. Não, o mundo hoje é mais complexo. Então, essas crises também deverão ser respondidas com soluções no mesmo nível de complexidade. E aproveitar as oportunidades do mundo do trabalho em mudança. O quanto nós podemos fazer com que esse mundo imaterial
proporcione compartilhamento e não desigualdade. Por outro lado, nós também devemos desenvolver estratégias para a garantia do bem-estar dos trabalhadores. Começa daí o combate às desigualdades. Nós não podemos acreditar que possam existir trabalhadores que trabalham sem nenhum tipo de cobertura social, ou trabalhadores entregues à mais absoluta informalidade. E aí se cria um modelo que é um modelo parecido ao do Neolítico, ou seja, no qual os indivíduos trabalhavam e a partir do momento em que eles não eram mais úteis do ponto de vista do trabalho, eram abandonados à própria sorte para morrer, porque o indivíduo incapaz ou velho, ele não servia mais para nada. Num mundo rico como é o mundo hoje, não é concebível que isso seja uma solução. E nós devemos pensar também numa agenda para ação, que deve incluir uma agenda para o trabalho digno, um grande acordo mundial e um novo contrato social. Que contrato social? Um contrato social que estabeleça que nós temos condições suficientes hoje para promover a distribuição de riqueza, de tal forma a fazer com que as comunidades vivam com um mínimo de dignidade. Nós não podemos acreditar que viver no mundo hoje estabeleça um contrato social que inclua a desigualdade. Aí você pode alegar, mas a concepção de combate à desigualdade é criar uma estrutura comunal em que todo mundo tem acesso a tudo? Não necessariamente, mas não me parece nem um pouco aceitável que nós possamos viver em uma sociedade no qual algumas pessoas vivam no luxo e na riqueza e um conjunto enorme de pessoas vivam na indigência e na pobreza. Nós podemos fazer com que, mesmo no mundo em que existam pessoas ricas, nós possamos também acreditar que não existam pessoas pobres. E algumas estratégias podem ter ações direcionadas. Uma delas é reduzir a desigualdade de gênero no trabalho. Nós podemos imaginar da seguinte maneira: por que as mulheres ganham menos que homens quando realizando a mesma atividade? Por que em alguns setores as mulheres não têm acesso ao trabalho? Por que a maioria das mulheres no mundo trabalha em condições de informalidade? Da mesma maneira, pensar que o trabalho ele deve ser exercido de maneira sustentável. E iniciativas devem ser tomadas para alguns grupos específicos, grupos que estejam de uma maneira ou de outra fragilizados frente a uma condição muitas vezes de preconceito, fragilizado do ponto de vista do lugar em que moram, fragilizado do ponto de vista da realidade política da comunidade em que vivem e por aí vai. Então, essa é uma visão holística de como nós podemos desenvolver um conjunto de ações que trabalhem em diferentes frentes e que vejam tudo isso questionado do ponto de vista do exercício democrático. Ou seja, se perguntar para os nossos gestores se eles são signatários dessas propostas e se são, como pretendem desenvolvê-las. Esse é um relatório da Organização das Nações Unidas, né? Um relatório sobre desenvolvimento humano de 2015, e ele traz algumas indicações para nós que são muito interessantes. E uma delas é que é necessário empoderar os jovens e as mulheres, porque os jovens hoje, em vários lugares do mundo, são um segmento populacional descrente no futuro. Há, em maior ou menor proporção, em países na América do Sul, em continentes como América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia, há estratos de jovens que hoje nem estudam nem trabalham e que são descrentes no próprio futuro. Da mesma maneira como há um conjunto enorme de jovens que não acredita que a própria formação profissional seja suficiente
para lhe garantir boas condições de vida. Então é preciso olhar para isso de forma crítica, entender por que os jovens hoje, ou alguns jovens, são descrentes no futuro. E em relação às mulheres, o óbvio. Nós vivemos em uma sociedade que historicamente é patriarcal, que tem legado à mulher um papel de subcidadania. E é fundamental entender que as mulheres não são nem superiores e nem inferiores aos homens. E que exatamente a graça feminina, ela pode ser uma resposta ao que tem sido historicamente esse machismo destemperado, preconceituoso e bélico que tem dominado as nossas sociedades. Percebam, né, por esse dado de uma consultoria publicada em 2015, a representação das mulheres em cargos na liderança das empresas, né, por regiões. Então, nós vamos ver que as empresas sem mulheres na direção, elas dominam amplamente esse retrato, né? Talvez aí uma honrosa exceção ali América do Norte, em que é bastante equilibrado. E os homens dominam o mundo do trabalho, que é remunerado, enquanto as mulheres, o mundo do trabalho não remunerado, ou seja, uma assimetria de ocupação em postos de trabalho, no qual as mulheres muitas vezes estão na condição da informalidade. Esse é um dado publicado em 2016 na Folha de São Paulo, que não é muito diferente do retrato de hoje, né? Que as mulheres ainda ganham um salário que é 1/4 menor do que o dos homens, quando exercendo o mesmo tipo de função. E as mulheres, muitas vezes, elas são preteridas na disputa de postos de trabalho ascendentes na carreira, exatamente pelo fato de serem mulheres ou de serem mães. Então, para além disso também, então veja, esse aspecto é fundamental a gente olhar, né, para essa questão de gênero. E uma outra questão é o investimento em ciência e tecnologia. Não há como ter essas possibilidades de trabalho digno, desenvolvimento sustentável, olhar para o futuro de maneira responsável, sem contar com o melhor dos esforços da ciência e da tecnologia. Porque as nações precisam olhar para o seu próprio retrato comunitário. Então é preciso, nesse aspecto, pensar numa estratégia de ciência e tecnologia com uma certa soberania nacional. Por quê? Porque, às vezes, o que é o perfil de desenvolvimento científico e tecnológico dos Estados Unidos, por exemplo, pode não ser exatamente o do Brasil. Então, pode ser coincidente, assim como pode não ser coincidente. E vem a questão de que nós devamos discutir, do ponto de vista científico e tecnológico, aquilo que achamos que é mais cabível para nós como um projeto de desenvolvimento. Do ponto de vista da educação, também nós devemos repensar o que é a educação que nós queremos para o futuro. Nós devemos, talvez, assumir esses dois compromissos, né? Das chamadas economias baseadas no conhecimento, e um conhecimento amplo, um conhecimento que não seja puramente utilitarista, ou seja, dar valor também às humanidades. Uma grande intelectual americana da atualidade, a jurista Martha Nussbaum, ela tem um livro chamado Sem Fins Lucrativos. O livro tem esse título, Sem Fins Lucrativos, no qual ela questiona esse modelo de desenvolvimento, no qual uma ciência com vocação muito positivista estabelece múltiplas relações econométricas entre desempenho econômico e prosperidade comunitária, deixando de lado as humanidades. E aí vem a pergunta se isso é uma solução. Se nós simplesmente devemos formar indivíduos que são técnicos,
que são experts em determinadas habilidades científicas e que não olhem de forma humanista para a sociedade. Da mesma maneira que nós devemos pensar em sociedades que sejam preparadas para a aprendizagem, dar valor à educação como valor em si mesmo. E no sentido também de que as comunidades elejam o que são os valores que elas desejam para si. Não valores meramente materiais, não valores meramente consumistas, não valores meramente econométricos, mas valores universais que inclusive contemplem aquilo que nós somos ao longo do processo civilizatório. Pessoas que valorizaram o crescimento, mas valorizaram também o belo, a justiça, o verdadeiro. Nesse ponto de vista, nós devemos pensar numa educação que seja pedagogicamente aliada à autonomia. Eu gostaria que vocês se orgulhassem no futuro de dizer que foram alunos de alguém que sempre fez mais perguntas do que deu respostas. E é exatamente isso que faço agora com vocês. Né? Perguntem-se que sociedade é aquela que vocês querem viver. Vocês querem que o professor ele seja aquele que preenche vocês com um conhecimento que é dele e que, portanto, vai formar vocês com uma mentalidade como se fosse uma espécie de forma, né? Que é como se vocês fossem copos e o professor fosse ali uma jarra com líquido e preenchesse o copo de vocês. Ou se, pelo contrário, o professor e todo o sistema educacional, na verdade, despertou em você potencialidades, né? Olhou para você e viu as possibilidades de que você seja o que você quiser, de que você tenha autonomia para pensar, de que tenha autonomia para ver a realidade e dizer como pode trabalhar e intervir nessa realidade, de preferência para melhorá-la. A educação como um bem, como um valor em si mesmo, né? Uma educação que olhe para o futuro, uma educação que pense no bem-estar das pessoas, uma educação que compartilhe, uma educação que liberte. E nesse sentido é fundamental a gente pensar que de tudo aquilo que constitui o IDH, renda, saúde e educação, eu, sem medo de errar, atribuo à educação o maior papel, porque é exatamente a educação, a ciência e a tecnologia que podem criar um alicerce para fazer com que as pessoas tenham melhor assistência em saúde e que possam contribuir efetivamente para o desenvolvimento comunitário, inclusive no incremento de renda. Portanto, a educação, sob vários pontos de vista, é libertadora. E eu queria deixar para vocês essa frase do Bauman, que me parece bastante atual, mesmo tendo sido escrita há mais de uma década por ele, que nós não temos nem sabemos como obter os meios de planejar e executar ações globalmente. A globalização não diz respeito ao que todos nós, ou pelo menos os mais talentosos empreendedores, desejamos ou esperamos fazer. Diz respeito ao que está acontecendo a todos nós. A ideia de globalização refere-se explicitamente às forças anônimas operando nesta vasta terra de ninguém, nebulosa e lamacenta, intransitável e indomável, que se estende para além do alcance da capacidade de desígnio e ação de quem quer que seja em particular. Então, creio que não é isso que nós queremos como globalização, uma espécie de entidade que transita pelo mundo, incapaz de ser domado, incapaz de dialogar com as comunidades, e que, portanto, faz perder de vista, inclusive, quem nós somos. Se vocês quiserem ler mais sobre globalização, recomendo fortemente esse livro do Zygmunt Bauman, Globalização, as Consequências Humanas, publicado no Brasil pela editora Record, e que traz uma visão crítica muito interessante sobre a globalização.
E eu diria também que se a globalização ela universalizou muitos bens materiais, muitos serviços, muitas formas de conexão, ela também pode resgatar em nós as utopias. Nós podemos voltar a sonhar com um mundo que seja um mundo de bem-estar para todos. Nós podemos pensar em uma grande república aberta a todos os homens. E, de uma maneira um tanto diferente, o Lulu Santos, ele cantou isso numa canção que eu gosto muito, chamada Tempos Modernos. Vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não. Diga sim, cara, fica ligado, olha para o mundo, encara o mundo, encare a globalização e pense no que eu posso fazer. Qual é a forma como eu me vejo no mundo, como eu me vejo no mundo, como eu posso contribuir, como eu posso mudar as coisas. E pense se você pode olhar para o mundo de forma bastante crítica e dizer assim: a partir de mim eu quero ser essa mudança em mundo. Ou como disse o Gandhi, né? Seja você, ou seja, a partir de você, a mudança que você quer ver no mundo. É isso aí.